Todos nós precisamos nos alimentar. Para isto, tem que plantar alimento e precisa ter adubo e também fertilizante para poder plantar. E quando o governo aumenta os impostos sobre o adubo e fertilizante, fica caro o alimento. Neste vídeo, aprenda como a política tributária afeta este setor. No ano de 2022, o Conselho Nacional de Política Fazendária renovou os benefícios tributários para insumos agropecuários, mas fertilizantes sofreram alteração de imposto. Os fertilizantes eles ficaram fora da decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária, que é o CONFAS, de renovar os benefícios tributários para os insumos agrícolas. O órgão que reúne o ministro da Economia e os secretários estaduais dos governos dos estados da Fazenda decidiu alterar a base de cálculo sobre o imposto de operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, que é o imposto ICMS. Com isso, os adubos comercializados dentro dos estados terão uma tributação progressiva, que vai aumentando. As operações internas e de importação que eram isentas passaram a ser taxadas em 1% de ICMS desde 2022. O tributo estadual ele vai ter um acréscimo de 1 ponto percentual por ano, até chegar à alíquota de 4% em 2025. Por outro lado, as saídas interestaduais de fertilizantes que eram tributadas em até 12% terão uma redução de alíquota até o mesmo patamar de 4%, caso a produção nacional aumente em 35% no período. De acordo com o governo, a medida visa promover a isonomia tributária entre os produtos importados e comercializados dentro e fora dos estados, para facilitar a distribuição. Agora, qual é a tributação de fertilizantes? Os fertilizantes sofrem tributação estadual e também federal. E a implantação de fábricas também podem ser taxadas pelos municípios. Em alguns casos, como o do potássio minério, cuja importação é de quase 100% da demanda nacional, a carga tributária ela chega a 41,6%, segundo o Plano Nacional de Fertilizantes. Além do ICMS, esses insumos, eles são tributados pela compensação financeira por meio da exportação, melhor dizendo, pela exploração de recursos minerais, que cobra 2% sobre a receita bruta, com vendas das substâncias utilizadas como fertilizantes. Por exemplo, potássio, sódio, magnésio e também o cálcio. Os insumos, eles são taxados. Ainda tem em seu transporte, com um adicional ao frete, para a renovação da marinha mercante, em 8% sobre o valor do frete internacional e na navegação de cabotagem entre portos brasileiros. As alíquotas elas eram respectivamente de 25% e de 10% antes da derrubada do veto presidencial, a partir da Lei 14.301 do ano de 2022, conhecida como BR do Mar. O setor conta com isenções fiscais como alíquota zero para programa de formação do patrimônio do servidor público e
Programa de Integração Social, que é o PIS/PASEP e COFINS, sobre a importação e venda no mercado interno de determinados adubos, que foi suspensa pela medida provisória número 1095 do ano de 2021, em uma discussão lá no Congresso Nacional. A movimentação de mercadorias que envolve portos do Norte e Nordeste tem essa isenção até o ano de 2027. Equipamentos importados para novas indústrias ou expansão de plantas têm incidência de 14% de imposto de importação, 5% de imposto sobre produto industrializado, 11,75% de PIS/COFINS, que são recuperáveis, e ICMS de até 18%, além do adicional ao frete para a renovação da Marinha Mercante de 25%. Vai anotando tudo isso para você ver como custa caro. Os serviços contratados no exterior, eles são taxados em até 25% de imposto de renda, 10% de contribuição de intervenção no domínio econômico, que é o CID, 9,25% de PIS/COFINS recuperáveis, 0,38% de imposto sobre operações financeiras, IOF, e até 5% de imposto sobre serviço, que é o ISS. Os bens de origem nacional, eles sofrem uma tributação de 5% de IPI, Imposto de Produto Industrializado, e até 9,25% recuperáveis de PIS/COFINS, além de uma alíquota máxima de 20% de ICMS. Os serviços domésticos são tributados em até 9,25% recuperáveis de PIS/COFINS e 5% de ISS, Imposto sobre Serviço. Veja só, o incentivo abandonado à produção nacional de fertilizantes contou com um regime especial de incentivo ao desenvolvimento da infraestrutura da indústria de fertilizantes de 2013 até 2017. E ele expirou. No entanto, a iniciativa, ela nunca saiu do papel. Disseram, falaram, mas nunca saiu do papel. O programa previa um incentivo para a instalação e ampliação de novas plantas de fertilizantes, com isenção fiscal de PIS/PASEP, da COFINS, do IPI, incidentes na compra de máquinas importadas ou nacionais, equipamentos novos e também materiais de construção, que isso seria muito bom para o setor agrícola que produz alimentos para a gente poder comer. Segundo a Política Nacional de Fertilizantes, uma renovação do incentivo diante das novas condições isonômicas de tributação de ICMS entre as importações e as operações interestaduais pode favorecer a indústria nacional. Veja, tudo que você viu aqui, esta informação nesse vídeo, a fonte é da Agência Senado, Plano Nacional de Fertilizantes e Conselho Nacional de Política Fazendária, que é o CONFAS, e também da Presidência da República. Aprenda definitivamente. Sempre que o governo se intromete em tudo, em questão de aumentar a alíquota de impostos, na questão de economia, isso estraga qualquer país. O Brasil, ele precisa ter urgentemente a liberdade econômica, onde o governo ele não vai se intrometer naquele que produz e gera emprego. Do contrário, o preço dos alimentos vai ficar cada vez mais caro, porque o governo ele aumenta os impostos. E óbvio, é você que paga isso. Assista a nossos vídeos para você aprender muito mais. Forte abraço, sucesso!